3/CNE/2014, de 30 de outubro. Centralização nacional e apuramento geral dos resultados eleitorais presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais de 15 de outubro de 2014. O Presidente da República de Moçambique, pelo Decreto número 3/2013, de 2 de agosto, sob proposta da Comissão Nacional de Eleições, marcou para o dia 15 de outubro de 2014 as 5ª eleições multipartidárias para a escolha livre pelos cidadãos eleitores do candidato ao cargo de Presidente da República e a dos candidatos a deputados da Assembleia da República e ainda as 2ª eleições dos candidatos a membros das Assembleias Provinciais. Com este acto que marcou o início do ciclo eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições aprovou pela deliberação número 55/CNE/2013, de 9 de outubro, o calendário do sufrágio eleitoral para as eleições gerais, presidenciais e legislativas e das Assembleias Provinciais de 2014, que de seguida foi sendo cumprido pelos órgãos de administração eleitoral em todos os níveis, pela administração pública, partidos políticos, coligações de partidos políticos, grupos de cidadãos eleitores proponentes e pelos cidadãos eleitores, conforme nele estabelecido. O relato descritivo e analítico da realização de cada uma das atividades previstas no calendário do sufrágio eleitoral, desde a preparação até a realização das eleições de 15 de outubro de 2014, constará do relatório final do processo eleitoral a ser publicado e nos termos previstos do número 2, a linha G, do artigo 9 da Lei número 6/2013, de 22 de fevereiro, derrogada e republicada pela Lei número 30/2014, de 26 de setembro. Porém, apesar de ser inoportuno debruçarmos-nos do processo eleitoral no seu todo, pois isso far-se-á no relatório final, julgamos pertinente que se faça uma referência, ainda que seja sumária, de alguns aspectos relevantes que ocorreram no processo de votação e apuramento eleitoral parcial. As mesas das Assembleias de Voto, pela primeira vez, não só tiveram a presença dos membros das mesas de voto, recrutados dentre os candidatos provenientes do concurso público, em número de 4, como também funcionaram com 3 membros indicados pelos partidos políticos Frelimo, Renamo e MDM, que assumiram a função de primeiro, segundo e terceiro escrutinadores. As mesas de voto foram abertas, regra geral, às 7 horas e encerraram às 18 horas em todo o território da República de Moçambique, com exceção do estrangeiro, que teve um horário especial adequado ao fuso horário correspondente à hora de Moçambique em cada estado anfitrião. Nas Assembleias de Voto, o material de votação, conforme prescreve a lei, foi colocada em todas as mesas de voto em tempo útil, o que permitiu aos eleitores exercerem o seu direito de voto, logo que a Assembleia de Voto abriu para o público. O processo de votação, bem como o de apuramento parcial, regra geral, decorreu normalmente em todas as mesas de voto, conforme o modo estabelecido na lei para o efeito. Do apuramento parcial, foram elaborados os editais e as respectivas atas de cada eleição e os editais afixados na mesa da Assembleia de Voto, com cópia do original distribuído aos delegados de candidatura presentes. Os observadores e jornalistas tiveram acesso aos resultados do apuramento a partir dos editais e atas na mesa da Assembleia de Voto, o que permitiu-lhes efetuar o apuramento paralelo de cada uma das eleições realizada. Da apreciação feita ao processo, a Comissão Nacional de Eleições constatou que nem tudo do processo foi positivo. Pese embora se reconheça que a votação foi ordeira, calma, tranquila e decorreu num ambiente de liberdade, de transparência,
Mas houve situações de irregularidades de natureza administrativa, ilícitos eleitorais e crimes de delito comum que foram sendo denunciados pelos órgãos de comunicação social, alguns observadores e outros intervenientes do processo. As situações consideradas irregulares, assim como os ilícitos e crimes cometidos durante o processo eleitoral, quer pelos agentes eleitorais, quer por outras pessoas envolvidas no processo, foram objeto de investigação por parte dos membros da Comissão Nacional de Eleições, visando identificar e classificar por tipicidade cada um dos casos reportados pelos órgãos de comunicação social e alguns observadores, tendo em conta que, ao nível deste órgão, não foi recebida nenhuma reclamação por parte das entidades legítimas para o exercício do direito com vista à responsabilização dos autores. O trabalho de investigação realizado pelos membros da Comissão Nacional de Eleições nas províncias e distritos ainda está em curso e a Comissão Nacional de Eleições, ao efetuar a centralização dos resultados e apuramento geral, refletiu sobre os factos reportados e decidiu pela continuidade e aprofundamento da investigação em curso, com o envolvimento das entidades competentes da Administração da Justiça, pelo que se espera obter um relatório circunstancial sobre cada um dos casos reportados, sob forma de denúncia e debatidos a fim de prestar um devido esclarecimento ao público em geral sobre a sua prática, designadamente a abertura tardia das mesas de voto em algumas assembleias de voto, divergência do número de votos registado com as constantes no edital e ata do apuramento distrital ou de cidade e provincial, casos de suspeitas de enchimento de votos e de circulação de boletins de votos pré-votados, inutilização do sentido do voto expresso pelo eleitor por parte dos MMV, rasura de alguns editais e atas de apuramento e existência de número excessivo de votos anulados e fogo posto sobre o material de votação, particularmente os votos depositados na urna, incluindo todo o material da mesa da Assembleia de voto. A legislação eleitoral, nos termos dos artigos 118 e seguintes da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, e artigo 133 e seguintes da Lei nº 4/2013, de 22 de fevereiro, ambas derrogadas e republicadas pelas leis nº 12 e 11/2014, de 23 de abril, respectivamente, conferem à Comissão Nacional de Eleições a competência de proceder à centralização nacional e divulgação dos resultados eleitorais obtidos em cada província por cada tipo de eleição. No mesmo regime, estabelece-se que cabe ao Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, efetuar as operações materiais de centralização dos resultados, assim como a distribuição dos respectivos mandatos. Para o efeito, o apuramento geral dos resultados foi realizado com base nas atas e nos editais referentes ao apuramento distrital e de cidade, assim como nos dados da centralização que a Comissão Nacional de Eleições foi recebendo das comissões provinciais de eleições desde o dia 21 de outubro de 2014. Os trabalhos de apuramento geral iniciaram-se imediatamente após a recepção das atas e dos editais das comissões provinciais de eleições e decorreram ininterruptamente até a sua conclusão e remessa dos editais e atas à Assembleia Nacional, conforme o disposto nos artigos 149 e seguintes da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, e artigo 138 e seguintes da Lei nº 4/2013, de 22 de fevereiro, ambas derrogadas e republicadas pelas leis nº 12 e 11/2014, de 23 de abril, respectivamente. Os casos verificados de falta de atas
ou de editais ou outros elementos necessários que não foi possível obter em tempo útil para a conclusão do apuramento geral em 100% em todos os locais de votação, constam da ata e dos respectivos editais, objeto de apreciação na sessão que se junta em anexo, fazendo parte integrante da presente deliberação. Neste processo eleitoral, por força da lei, os órgãos de administração e gestão eleitoral foram reforçados por membros indicados pelos partidos políticos com assento no Parlamento e organizações da sociedade civil, designadamente da Comissão Nacional de Eleições e seus órgãos de apoio e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, que passou a integrar técnicos dos partidos políticos em todos os níveis e áreas de trabalho. Ao nível das mesas das assembleias de voto, foram integrados membros indicados livremente pelos partidos políticos Frelimo, Renamo e MDM. Em todo o processo de votação e apuramento parcial, distrital, provincial e nacional, as presentes eleições foram fiscalizadas pelos delegados de candidatura e mandatários de listas designados pelos partidos políticos e coligações de partidos políticos concorrentes, observadores nacionais e internacionais e ainda pelos jornalistas, sem prejuízo dos eleitores, tal como se demonstra nos mapas 1 e 2 que se seguem. Mapa 1. Delegados de candidatura por partido e província. Província do Niassa. Frelimo, 2.154. Renamo, 2.099. MDM, 2.000. Monarumo, 559, constituindo um total de 6.812. Cabo Delgado. Frelimo, 4.351. Renamo, 2.774, MDM, 2.297, Panrumo, 777, Monarumo, 544, constituindo um total de 10.743. Nampula, Frelimo, 6.142, Renamo, 6.142, MDM, 6.142, Panrumo, 6.142, Monarumo, 6.142, totalizando 30.710. Zambésia, 5.000, Frelimo, 5.839, Renamo, 4.646, MDM, 4.402, Panrumo, 60, PDD 36, JPC 9, totalizando 14.992. Província de Tete. Frelimo, 3.584, Renamo, 2.708, MDM, 1.861, totalizando 8.153. Província de Manica. Frelimo, 2.208, Renamo, 2.208, MDM, 1.468, totalizando o número de 5.884. Província de Sofala. Frelimo, 2.534, Renamo, 2.534, MDM, 2.414, totalizando 7.302. Inhambane, Frelimo, 2.121, Renamo, 920, MDM, 913, totalizando 3.954. Província de Gaza. Frelimo, 1.606, Renamo, 352, MDM, 114, totalizando 2.072. Maputo, província. Frelimo, 4.169, Renamo, 1.820, MDM, 2.182, Parena, 105, MPD, 76, JPC, 207,
totalizando 8.559. Maputo Cidade. Frelimo, 2.324. Renamo, 738. MDM, 1.099. Monarumo, 17, totalizando 4.178. Mapa 2. Observadores e jornalistas. Província do Niassa. Observadores nacionais, 1.449. Cabo Delgado, 1.123. Nampula, 397. Zambésia, 423. Tete, 960. Manica, 1.109. Sofala, 1.332. Inhambane, 735. Gaza, 429. Província de Maputo, 1.198. Cidade de Maputo, 256, totalizando 9.411 observadores nacionais. O número total de observadores estrangeiros foi de 526. Jornalistas nacionais: Niassa, 920. Cabo Delgado, 53. Nampula, 34. Zambésia, 85. Tete, 71. Manica, 141. Sofala, 37. Inhambane, 76. Gaza, 112. Província de Maputo, 210. Cidade de Maputo, 56. Totalizando 1.795 jornalistas. Tivemos a presença de um total de 85 jornalistas estrangeiros. Assim, a Comissão Nacional de Eleições, nos termos do artigo 123 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, e artigo 141 da Lei nº 4/2013, de 22 de fevereiro, ambas derrogadas e republicadas pelas leis número 12 e 11/2014, de 23 de abril, respectivamente, por este meio, publicamente determina. Artigo 1. São anunciados os resultados do apuramento geral das eleições presidenciais e legislativas e das assembleias provinciais realizadas no dia 15 de outubro de 2014 na República de Moçambique e no estrangeiro, decorrentes da centralização nacional por meio dos editais e atas que se juntam em anexo à presente deliberação, fazendo dela parte integrante. Artigo 2. São ainda mandados divulgar nos órgãos de comunicação social e afixados em local de estilo das instalações da Comissão Nacional de Eleições os referidos resultados eleitorais por edital de cada tipo de eleição e respectivas listas de candidatos à eleição do Presidente da República e distribuição dos mandatos dos deputados da Assembleia da República e dos membros das Assembleias Provinciais. Artigo 3. São elaborados e enviados para o Conselho Constitucional, para o Presidente da República e para o Presidente da Assembleia da República 2 mapas oficiais, com o resultado da eleição do Presidente da República, da eleição dos deputados da Assembleia da República e da eleição dos membros das Assembleias Provinciais. Artigo 4. Que o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, dentro do tempo razoável, disponibiliza ao público em geral os resultados eleitorais referentes à eleição do Presidente da República, à eleição dos deputados da Assembleia da República e à eleição de membros das Assembleias Provinciais de 15 de outubro de 2014, a partir da mesa da Assembleia de voto por cada círculo eleitoral e tipo de eleição. Artigo 5. A presente deliberação entra imediatamente em vigor, aprovada pela Comissão Nacional de Eleições aos 30 dias do mês de outubro de 2014. Registre-se e publique-se. Passo a ler a ata da centralização nacional e apuramento geral dos resultados das eleições presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais de 15 de outubro de 2014. Introdução.
Aos 30 dias do mês de outubro de 2014, a Comissão Nacional de Eleições, reunida em Assembleia Nacional, nos termos do artigo 138 da Lei nº 4/2013, de 22 de fevereiro, e artigos 149 e 150 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, republicadas pelas leis 11 e 12/2014, de 23 de abril de 2014, respectivamente, procedeu ao apuramento geral dos resultados eleitorais obtidos em cada círculo eleitoral no território nacional e no estrangeiro, pelos candidatos e pelos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores proponentes, concorrentes às eleições simultâneas, presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais de 15 de outubro de 2014, perante os mandatários dos candidatos, partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores proponentes. Quadro legal do apuramento geral. Os artigos 134 da Lei nº 4/2013, de 22 de fevereiro, e 119 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, republicadas pelas leis número 11 e 12/2014, de 23 de abril, respectivamente, preceituam que a centralização e divulgação dos resultados eleitorais obtidos em cada província pelos candidatos às eleições presidenciais, o apuramento e a divulgação dos resultados das eleições legislativas e das Assembleias Provinciais, assim como a distribuição dos mandatos, competem à Comissão Nacional de Eleições, cujas operações materiais são efetuadas pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI. Dos artigos 138 da Lei nº 4/2013, de 22 de fevereiro, e artigos 149 e 150 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, republicadas pelas leis número 11 e 12/2014, de 23 de abril, respectivamente, depreende-se que a Assembleia de Apuramento Nacional é constituída pelo plenário da Comissão Nacional de Eleições, podendo os mandatários dos partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores concorrentes assistirem e apresentarem reclamações, protestos ou contraprotestos sobre os quais a Assembleia delibera sem a presença dos interessados e dos demais mandatários. Apreciação de questões prévias. A Comissão Nacional de Eleições recebeu, a partir do dia 21 de outubro de 2014, as atas e os editais do apuramento distrital, de cidade e de província, com base nos quais realizou o apuramento da eleição do Presidente da República, dos deputados da Assembleia da República e dos membros das Assembleias Provinciais. No mesmo acto, recebeu ainda votos em relação aos quais recaíram reclamações ou protestos e votos considerados nulos. A Comissão Nacional de Eleições apreciou os dois tipos de votos em dois grupos de trabalho distintos criados para o efeito através da Resolução número 29/Comissão Nacional de Eleições de 20 de outubro. Desta atividade, resultou que dos 466 votos reclamados e protestados, foram validamente qualificados 323 e definitivamente nulos 143. Dos 754.113 votos considerados nulos, foram validamente requalificados 174.614 e definitivamente nulos 579.495. Apuramento geral dos resultados eleitorais. O processo de apuramento geral, a nível da Comissão Nacional de Eleições, teve como base as atas e os editais do apuramento distrital, da cidade e provincial, tendo-se tomado em conta as atas do apuramento distrital, bem como o resultado da requalificação de votos ao nível dos grupos de trabalho da Comissão Nacional de Eleições.
A legalidade dos atos da Comissão Nacional de Eleições no domínio da centralização e do apuramento dos resultados eleitorais vem plasmada nos artigos 134 e 140 e 135 e 140 da Lei número 4/2013, de 22 de fevereiro, e artigos 118 a 124 da Lei número 8/2013, de 27 de fevereiro, republicadas pelas leis número 11 e 12/2014, de 23 de abril de 2014, respectivamente. Nestes termos, e em conformidade com o preceituado nos artigos 133 e 141, ambos da Lei número 4/2013, de 22 de fevereiro, e artigos 118 a 123 da Lei número 8, de 27 de fevereiro, atrás referidas, a Comissão Nacional de Eleições vem ao público anunciar os resultados da centralização nacional e do apuramento geral das eleições simultâneas presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais de 15 de outubro de 2014, de acordo com os editais em anexo à presente ata, fazendo dela parte integrante. O apuramento geral encontra-se estruturado por cada círculo eleitoral, nomeadamente nacional para as eleições presidenciais, provincial para as eleições legislativas e distrital para as eleições das Assembleias Provinciais, de seguinte modo: a linha A, número total de eleitores inscritos; a linha B, número total de votantes e de abstenções; a linha C, número total de votos em branco e de votos nulos; a linha D, número com a respectiva percentagem de votos obtidos por cada candidato a Presidente da República; a linha E, número de mandatos pelas diversas listas para deputados da Assembleia da República e para membros da Assembleia Provincial; a linha F, nome dos membros efetivos e suplentes eleitos por cada lista para deputados da Assembleia da República e para membros da Assembleia Provincial. Considerações finais e conclusão. No que concerne ao número de lugares na Assembleia da República e nas Assembleias Provinciais, no apuramento geral, bem como na distribuição dos mandatos pelos deputados da Assembleia da República e pelos membros das Assembleias Provinciais, a Comissão Nacional de Eleições tomou como base os dados finais resultantes do recenseamento eleitoral decorrido de 15 de fevereiro a 29 de abril e prorrogado por mais 10 dias, prazo que teve seu término no dia 9 de maio de 2014, nos termos da lei. Concluídas as operações de apuramento geral, a Comissão Nacional de Eleições, reunida em Assembleia Nacional a 29 de outubro de 2014, constatou não se terem registrado durante as operações eleitorais reclamações, protestos ou contraprotestos, reduzidas à escrita pelas entidades permitidas por lei, designadamente delegados de candidatura, mandatários ou representantes dos partidos políticos, coligações de partidos políticos ou grupos de cidadãos eleitores sobre factos que configurem ilegalidades substanciais que possam influir no resultado geral da eleição referente a cada uma das eleições em cada um dos círculos eleitorais. Durante a sessão plenária de centralização dos resultados, parte dos membros apresentou voto vencido, em anexo a esta ata, e que será presente ao Conselho Constitucional. Para constar, foi lavrada a presente ata nos termos do artigo 140 da Lei número 4/2013, de 22 de fevereiro, e artigo 152 da Lei número 8/2013, de 27 de fevereiro, já mencionadas, que depois de lida por mim, Abdul Karim Nordin Sau, Presidente da Comissão Nacional de Eleições,
foi devidamente assinada por todos os membros da Comissão Nacional de Eleições, elemento do Governo junto da Comissão Nacional de Eleições e pelo Diretor-Geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral e será remetido ao Conselho Constitucional para, nos termos da lei, proceder-se à proclamação e validação dos resultados das eleições presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais realizadas em 15 de outubro de 2014, por eleições livres, justas e transparentes. Maputo, aos 30 dias do mês de outubro de 2014. Pela atenção dispensada, meu muito obrigado. De seguida, tenho a honra de convidar o Sr. Diretor-Geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral a anunciar os resultados do apuramento geral. Obrigado. Conseguimos. Se não conseguimos. Separado. Já? Sim. É o momento mais aguardado. O Diretor-Geral do STAI vai proceder à apresentação dos resultados finais para a eleição do Presidente da República. Centralização nacional e do apuramento geral. Vamos iniciar com a apresentação da eleição do Presidente da República. Em relação à eleição do Presidente da República, temos pelo Círculo Eleitoral do Niassa, eleitores inscritos 615.258, eleitores, portanto, votantes 280.466, correspondente a 45,59%. Votos obtidos e pela porcentagem: Afonso Jacama, um total de 112.570, correspondente a 44,30%. Felipe Nhusse, 123.777, correspondente a 48,71%. Devis Simango, 17.747, correspondente a 6,98%. Passamos para a província de Cabo Delgado. Temos como eleitores inscritos 964.071, votantes 475.86, eleitores, correspondente a 49,28%. Percentagem obtida por cada candidato: Afonso Jacama, 18,39%, Felipe Nhusse, 77,72%, Devis Simango, 3,88%. Nampula, eleitores inscritos 2.079.129 eleitores, total de votantes 834.906, correspondente a 40,16%. Percentagem obtida por cada candidato: temos Afonso Jacama com 49,80%, Felipe Nhusse com 44,27%, Devis Simango com 5,93%. Zambésia, número de eleitores inscritos 1.943.859, eleitores, portanto, votantes 756.401, correspondente a 38,81%. Percentagem obtida por cada candidato: Afonso Jacama, 52,93%, Felipe Nhusse, 38,88%, Devis Simango, 8,19%. TET, total de votantes, de eleitores inscritos 971.644, total de votantes 532.277, correspondente a 54,78%. Percentagem obtida: Afonso Jacama, 49,76%,
Filipe Nunes, 45,90%. Devis Simango, 4,34%. Manica. Eleitores inscritos, 712.938. Total de votantes, 381.432, correspondente a 53,50%. Percentagem obtida por cada candidato: Afonso Dhlakama, 48,65%. Filipe Nunes, 47,63%. E Devis Simango, 3,72%. Sofala. Eleitores inscritos, 926.746. Total de votantes, 459.749, correspondente a 49,61%. Percentagem obtida: Afonso Dhlakama, 56,01%. Filipe Nunes, 35,25%. Devis Simango, 8,74%. Inhambane. Número de eleitores inscritos, 598.276. Número total de votantes, 329.129, correspondente a 51,01%. Percentagem obtida: Afonso Dhlakama, 18,72%. Filipe Nunes, 76,19%. Devis Simango, 5,09%. Gaza. Eleitores inscritos, 591.194. Total de votantes, 388.606, correspondente a 65,73%. Percentagem obtida: Afonso Dhlakama, 3,20%. Filipe Nunes, 93,77%. E Devis Simango, 3,04%. Maputo. Eleitores inscritos, 757.594. Total de votantes, 422.195, correspondente a 55,73%. Percentagem obtida por cada candidato: Afonso Dhlakama, 17,61%. Filipe Nunes, 73,64%. Devis Simango, 8,75%. Cidade de Maputo. Eleitores inscritos, 708.812. Total de votantes, 428.532, correspondente a 60,46%. Percentagem obtida por cada candidato: Afonso Dhlakama, 20,63%. Filipe Nunes, 68,90%. Devis Simango, 10,47%. Para o Círculo Eleitoral de África, total de inscritos, 89.622 eleitores. Total de votantes, 43.702 eleitores, correspondente a 49,31%. Percentagem obtida: Afonso Dhlakama, 7,19%. Filipe Nunes, 91,07%. Devis Simango, 1,74%. Círculo do resto do mundo. Eleitores inscritos, 1.835. Total de votantes, 1.184, correspondente a 64,52%. Percentagem obtida: Afonso Dhlakama, 10,79%. Filipe Nunes, 76,54%. E Devis Simango, 12,67%. Total de resumo, tanto da eleição para Presidente da República. Temos como total de inscritos, incluindo os 11 círculos eleitorais do território nacional e os 2 na diáspora, totalizam 10.964.978 eleitores. Total de votantes, 5.333.665, correspondente a 48,64%. Percentagem obtida por cada candidato: Afonso Dhlakama, 36,61%. Filipe Nunes, 57,3%. E Devis Simango, 6,36%. Passemos para a eleição dos deputados da Assembleia da República. Província do Niassa. Total de votantes
Porcentagem, portanto, do total de votantes, temos 45,20%. Votos, porcentagem obtida por cada candidato, temos o MDM com 7,93%, Renamo com 40%, Frelimo com 49,33%, Pazomo com 0,41%, temos o PURD com 0,12%, PIMO com 0,13%, PLD com 0,15%, PAUMO com 0,15%, Parezo com 0,15%, PECMT com 0,14%, o PVM com 0,12%, Monarumo com 0,14%, o PDDAD com 0,20%, Parena com 0,19%, PPPM 0,08%, com 0,08%, PRDS com 0,08%, PANAOC com 0,08%, MPD com 0,11%, UE 0,10%, PASD com 0,16%, PUR com 0,14%. Passamos para a província de Cabo Delgado. O MDM tem 3,99%, Renamo 15,74%, Frelimo 76,58%, Pazomo com 0,63%, o MRD 0,8%, PLD com 0,21%, PAUMO com 0,34%, Parezo 0,23%, PECMT 0,20%, PVM 0,22%, Monarum 0,14%, PDDAD 0,20%, Parena 0,19%, PPPM 0,08%, 0,08%, PRDS 0,08%, PANAOC 0,08%, MPD 0,11%, UE 0,10%, PASD 0,16%, PUR 0,14%. Província de Nampula. Temos a percentagem, portanto, de votantes de 40,15%, percentagem obtida por cada candidato, MDM 6,93%, Renamo 44,27%, Frelimo 44,63%, Alimo 0,49%, Iurde 0,21%, Pimo 0,27%, PLD 0,34%, PAUMO 0,45%, PEC-MT 0,21%, PVM 0,24%, Monarum 0,31%, PDDAD 0,25%, Parena 0,26%, PT 0,26%, PANAOC 0,15%, MPD 0,20%, UE 0,21%, PUR 0,33%, Província da Zambésia, percentagem de votantes 38,55%, MDM 10,58%, Renamo 46,71%, Frelimo 39,01%, Alimo 0,41%, Iurde 0,15%, PLD 0,20%, PAUM 0,18%, Parezo 0,18%, PEC-MT 0,16%, PASES 0,68%, PVM 0,17%, Monarum 0,11%, PDDAD 0,24%, Parena 0,19%, PT 0,19%, PANAOC 0,11%, MPD 0,14%,
UE 0,22 por 0,38. TET, porcentagem de votantes 54,86, MDM 5,78, RENAM 45,34, FRELIM 46,54, JURD 0,42, PLD 0,20, PARESO 0,13, PEC-MT 0,15, PVM 0,14, MONARUM 0,12, PDD-AD 0,19, PARENA 0,17, PPPM 0,09, PANOOC 0,10, MPD 0,13, UE 0,12, PASD 0,16 por 0,20. Manica, porcentagem de votantes 53,51, MDM 4,75, RENAMO 45,18, FRELIM 47,22, PASOMO 0,46, IURD 0,15, PIMO 0,19, PLD 0,20, PARESO 0,16, PUMILD 0,14, PEC-MT 0,14, PVM 0,15, MONARUM 0,11, PDD-AD 0,21, PARENA 0,20, PPPM 0,10, 0,09, PANOOC 0,10, MPD 0,14, UE 0,13 por 0,16. Sofala, porcentagem de votantes 49,34%, MDM 13,94%, RENAM 47,37%, FRELIMO 36,20%, PASOMO 0,39%, JURD 0,13%, PLD 0,15%, PARESO 0,12%, PUMILD 0,11%, PEC-MT 0,10%, PVM 0,11%, MONARUM 0,11%, PDD-AD 0,35%, PARENA 0,16%, PT 0,14%, PANOOC 0,09%, MPD 0,13%, UE 0,14% e por 0,27. Inhambane, porcentagem de votantes 55,01, MDM 5,19, RENAM 15,31, FRELIM 72,10, PASOM 1,12, IURD 8,39, PIMO 0,38, PLD 0,46, PARESO 0,52, PUMILD 0,46, PEC-MT 0,48, PVM 0,48, MONARUM 0,43, PDD-AD 0,43, PARENA 0,47, PPPM 0,25, 0,25, PANOOC 0,22, MPD 0,32, UE 0,25, PASD 0,27 por 0,23. Gaza, porcentagem de votantes 65,59%, MDM
3,40%, Renamo 2,54%, Frelimo 91,82%, Pazomo 0,46%, Nurde 0,16%, Pimo 0,12%, PLD 0,11%, Parezo 0,13%, Humilde 0,11%, PEC MT 0,12%, PVM 0,12%, Monarum 0,12%, PDDAD 0,11%, Parena 0,15%, PPPM 0,08%, 0,08%, Panaoc 0,08%, MPD 0,14%, UE 0,06%, PASDI 0,08% por 0,07%. Maputo, porcentagem de votantes 55,67%, MDM 12,28%, Renamo 17,15%, Frelimo 68,36%, Nurde 0,34%, Pimo 0,14%, UASP 0,35%, PLD 0,09%, Sol 0,08%, PAUM 0,10%, Parezo 0,13%, Humilde 0,07%, PEC MT 0,09%, PVM 0,010%, Monarum 0,07%, PDDAD 0,16%, Parena 0,16%, PPPM 0,04%, 0,04%, Panaoc 0,04%, MPD 0,09%, UE 0,07%, PASDI 0,05% por 0,05%. Cidade do Maputo, porcentagem de votantes 60,37%, MDM 15,67%, Renamo 20,09%, Frelimo 62,79%, Alimo 0,11%, Pazomo 0,07%, Urde 0,05%, UASP 0,12%, PLD 0,04%, PPD 0,04%, Sol 0,04%, Paumo 0,05%, Parezo 0,04%, Humilde 0,04%, PEC MT 0,05%, Pazes 0,22%, PVM 0,16%, Monarumo 0,04%, PDDAD 0,10%, Parena 0,07%, PPPM 0,02%, 0,02%, PT 0,05%, Panaoc 0,02%, MPD 0,02%, UE 0,02%, PASDI 0,02% por 0,02%. No geral, temos no Círculo Eleitoral de África, percentagem de participação 47,22%, MDM 1,95%, Renamo 6,51%, Frelimo 90,62%, PEC MT 0,53%, 0,26%, UE 0,14%. Para o círculo eleitoral do resto do mundo, temos uma participação de 49,21%,
o MDM 16,22%, Renamo 8,67%, Frelimo 73,76%, PEC MT 0,90%, 0,45%, UE 0,00%. A distribuição de mandatos. Temos pelo Círculo Eleitoral de Niassa, MDM com 1 mandato, Renamo 6, Frelimo 7, para um total de 14 mandatos. Cabo Delgado, temos Renamo com 3, Frelimo com 19, para um total de 22 mandatos. Nampula, temos MDM com 3, Renamo com 22, Frelimo com 22, para um total de 47 mandatos. Zambésia, MDM com 5, Renamo com 22, Frelimo com 18, para um total de 45 mandatos. Tete, MDM 1, Renamo 10, Frelimo 11, para um total de 22 mandatos. Manica, Renamo 8, Frelimo 8, para um total de 16 mandatos. Sofala, MDM 3, Renamo 10, Frelimo 8, para um total de 21 mandatos. Inhambane, Renamo 2, Frelimo 12, para um total de 14 mandatos. Gaza, Frelimo 14, para um total de 14 mandatos. Maputo, MDM 2, Renamo 3, Frelimo 12, para um total de 17 mandatos. Cidade de Maputo, MDM 2, Renamo 3, Frelimo 11, para um total de 16 mandatos. O Círculo de África, Frelimo 1, para um total de 1 mandato. Círculo do Resto do Mundo, Frelimo 1, para um total de 1 mandato. Total de mandatos obtidos por partido: MDM 17, Renamo 89, Frelimo 144, para um total de 250 mandatos. Vamos apresentar a distribuição de mandatos pelas Assembleias Provinciais. Niassa, MDM 4, Renamo 34, Frelimo 42, para um total de 80 mandatos. Cabo Delgado, MDM 1, Renamo 13, Frelimo 68, para um total de 82 mandatos. Nampula, MDM 1, Renamo 45, Frelimo 47, para um total de 93 mandatos. Zambésia, MDM 4, Renamo 51, Frelimo 37, para um total de 92 mandatos. Tete, MDM 3, Renamo 44, Frelimo 35, para um total de 82 mandatos. Manica, MDM 1, Renamo 39, Frelimo 40, para um total de 80 mandatos. Sofala, MDM 7, Renamo 46, Frelimo 29,
para um total de 82 mandatos. Inhambane, Renamo, 11, Frelimo, 59, para um total de 70 mandatos. Gaza, MDM, 1, Frelimo, 69, para um total de 70 mandatos. E, por último, Maputo, província, MDM, 9, Renamo, 12, Frelimo, 59, para um total de 80 mandatos. Total de mandatos obtidos pelos partidos nas assembleias provinciais. MDM, 31, Renamo, 295, Frelimo, 485, para um total de 811 mandatos. E muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Por mandato do presídio, gostaria de anunciar que houve um lapso na redação da deliberação atinente às reclamações, protestos e contraprotestos. Efetivamente, o Partido Renamo apresentou uma reclamação em sede da Assembleia Nacional do Apuramento Geral, realizada ontem. Feita esta correção, gostaria de anunciar a retirada do presídio da sala e o fim da cerimônia. Muito obrigado.